Olá, eu sou Tânia Schenfeldman e eu vou trazer para vocês uma aula rápida para leigos sobre uma dúvida que trazem muito aqui no consultório, que é o tipo de pisada e como escolher o tipo de tênis. Eu vou compartilhar minha tela. Muito bem. A ideia aqui é falar para um público leigo, tentando descomplicar alguns dos conceitos que a gente tem mais dúvida aqui no consultório, que os pacientes trazem, como escolher o tipo de tênis de corrida e saber o seu tipo de pisada. Me apresentando rapidamente, eu sou Tânia Schenfeldman, formada na Santa Casa de São Paulo em 2004, fiz residência médica também na Santa Casa de São Paulo, especialização em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Escola Paulista de Medicina, doutorado pela Escola Paulista de Medicina, e os hospitais onde eu mais atuo são no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A corrida de rua ela é muito popular no Brasil. Num estudo publicado em 2015, num estudo populacional, verificou-se de 5 a 11 milhões de praticantes de corrida barra caminhada atualmente no Brasil. E isso é muito importante porque 40% da população no país é sedentária e hoje a gente sabe que é muito ruim a gente ter uma população sedentária. Com o objetivo de incentivar você a fazer uma corrida e ter menos lesões, a gente vai seguir por alguns conceitos muito importantes sobre pisada. Então, qual que é o melhor tênis? Quando alguém vai começar a fazer uma prática esportiva, a primeira pergunta que ele faz, e agora, né? Qual que é o tênis que eu vou escolher para essa prática? Vou escolher um pronado, um supinado, neutro, reforçado, minimalista? São muitas as opções do mercado e é muito difícil uma pessoa sozinha tentar decidir isso. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente decidir que tipo de tênis, ou se a gente precisa de um tipo específico de tênis, a gente tem que entender que a posição do pé na corrida, ela reflete toda a posição do corpo. Então, a gente tem aqui nessa corrida, e é importante a gente apontar aqui, a gente tem a posição do quadril, a posição dos joelhos, a posição como o pé toca o solo, a posição em que o quadril está em relação ao resto da perna. Toda essa posição que a gente chama de gesto esportivo, posição para a corrida, são importantes para você evitar lesões e até nesse seu processo de escolher que tipo de calçado você vai usar. Então a gente sabe que existem 3 posições possíveis do calcanhar em relação à perna. Então aqui a gente vê o eixo da perna e o calcanhar então alinhado, chamado de posição neutra, ou seja, porque não vai nem para um lado nem para o outro, nem para a medial nem para a lateral. O pé pronado é aquele em que existe um apoio maior da parte de dentro do pé. Então, o dedão é mais desabado, o arco do pé é mais desabado, chamado pé pronado, e o pé supinado é aquele em que o calcanhar fica para dentro e a parte de fora do pé apoia com mais força no chão. Esses são os 3 tipos de pé, mas não necessariamente porque você tem um tipo de pé, se você tem um pé neutro, não necessariamente isso garante que ele não adquira posições diferentes durante a corrida. Isso falando por quê? Porque quando a gente está fazendo a corrida, a gente tem a forma de chegar ao chão, de atacar o chão. E aí eu trago esse diapositivo muito interessante dessa médica de Harvard, cuja aula eu assisti no Congresso Internacional de Biomecânica do Pé e Tornozelo, em que a gente tem, então, nesta posição do pé, que a gente chama de pronado, ou seja, em que a parte de dentro do pé, o dedão, toca muito forte o solo, que a gente chama de eversão. A gente tem as causas para esse tipo de posição quando a gente corre. Uma delas é a própria posição do pé, como eu tinha falado, mas as outras é a falta de extensão do tornozelo, ou seja, o pé não sobe tanto, e então ele acaba chegando no chão e forçando esse movimento. Os outros motivos,
o joelho já é um pouco valgo, ou seja, já é mais virado para dentro, ou o quadril já é mais virado para dentro. E essas, então, são os tipos de lesão que essas pessoas apresentam. Então, você vai ter dor no joelho, na musculatura de dentro do joelho, na musculatura medial, nos tendões mediais. Você pode ter, então, uma sobrecarga na parte medial do pé, na parte de dentro do pé, no primeiro e no segundo dedos, né? Primeiro e segundo metatarsos, porque você apoia e vira com muita força nessa região. Esse tipo de pisada tem muito mais fascite plantar, que é um outro evento que a gente vê bastante no consultório, e algumas tendinites, tanto do Aquiles quanto do tendão tibial posterior. Quando a gente vai para o outro tipo de pisada, a pisada em inversão, ou seja, a pessoa apoia mais na borda lateral do pé, na parte de fora do pé. As causas são pessoas que têm um arco alto do pé. Aqui a gente vê a pessoa que já tem uma pisada bastante para fora, o joelho pode ser que esteja contribuindo para isso, e aí, nesse tipo de paciente, a gente vai ver o contrário, a gente vai ver todas as lesões na parte de fora do pé, na borda lateral, que a gente chama, então, tendinite dos fibulares, sobrecarga da fíbula, eu vejo muito paciente aqui no consultório com fratura por estresse da fíbula, a gente vai ter dor na parte de fora da perna e do joelho, que é dor na borda lateral. E pode acabar tendo também tendinite do tibial posterior, porque esse pé, quando ele chega no chão, ele vira tão forte, ele desaba tão forte para fazer a passada, que você pode acabar tendo tendinite no tendão tibial posterior. Tem que se discutir também os tipos de ataque no solo, ou seja, como que o seu pé chega no chão. Então, existem 3 tipos de chegada no pé no chão. A chegada com o calcanhar, chamada de heel strike, você chega batendo com o calcanhar. Midfoot strike, ou seja, que você chega no chão alinhando a tíbia com o eixo do pé. E o forefoot strike, aquele que você chega batendo na parte da frente do pé e a parte da tíbia fica para trás. Isso é super importante porque o tipo de chegada vai ser exatamente como vai ser dissipadas as energias e isso faz muita diferença quando a gente fala de lesão. O ideal é que a gente chegue com o eixo da perna no meio do eixo do pé, esse seria o tipo ideal de pisada, mas essas outras pisadas, como essa chegada que tem aqui, ó, a parte do calcanhar chegando com o pé muito para cima, a gente vai ter lesões na parte da frente da perna, como síndrome compartimental, lesão do tendão tibial anterior e também dor no calcânio, até porque ele chega batendo muito forte no calcânio. Uma das causas desse tipo de aterrissagem é a passada muito longa, ou seja, você dá uma passada muito mais longa do que a sua perna e você acaba não aterrissando no meio. A outra possibilidade é de você aterrissar com a ponta do pé, como a gente vê aqui, e aí isso vai acabar fazendo sobrecarga na cabeça dos metatarsos, na parte da frente do pé, tendinite do Aquiles, que tem que acabar segurando essa posição, distensão da panturrilha. Isso pode acontecer, de novo, por causa de uma passada muito longa e também se você tem uma dificuldade de estender esse tornozelo. Essas são as 2 possibilidades. É interessante colocar aqui para vocês que essa passada muito longa, que muitas vezes as pessoas são incentivadas a fazer para evoluir, para diminuir pace, para aumentar velocidade, não necessariamente é fisiológica, ela muitas vezes vem acompanhada de lesão. E um outro detalhe muito importante que a gente vê bastante no consultório em relação à posição do quadril. O que acontece é que quando a gente corre, a gente tem então o quadril apoiado numa perna só e muitas vezes essa musculatura daqui, que é a do glúteo médio, não consegue equilibrar o quadril e esse quadril cai. Quando esse quadril cai, ele força o joelho e o pé nessa posição, fazendo então a sobrecarga de toda essa musculatura e também de toda a posição do pé. Nessa foto aqui, então, a gente vê uma pessoa correndo e aí a gente vê esse quadril desabando e virando toda a posição do joelho e do pé, provocando lesão e provocando dor.
Se você tem um pé forte, se você tem uma perna forte, se você tem um quadril fortalecido, que a gente chama de foot core, está muito na moda esse conceito do abdômen do pé, do core do pé. Se você já tem um pé muito fortalecido, não faz sentido você ter um super tênis. E aí a gente fala sobre como escolher o tênis. O tênis, ele não vai produzir uma condição. O tênis, ele precisa te apoiar em relação a proteger do terreno, mas ele não tem como, ele não vale a pena você usar ele para proteger uma posição, até porque isso é muito mais complexo. Por esse motivo, a literatura como um todo tem migrado dos tênis que a gente chama de volumosos ou tênis de treino, como esses que estão aqui, para tênis mais menores, mais baixinhos, minimalistas, que respeitam a posição do pé. É importante, então, só se você vai usar um tênis minimalista, começar devagar, porque esses tênis minimalistas, eles respeitam a posição do pé, mas de uma maneira geral a gente vem habituado com tênis que protegem muito essa posição. Então é importante que essa transição seja gradual, mas no longo prazo é melhor que você tenha o seu pé forte e funcionante e sendo respeitado pelo tênis do que o contrário, do que você usar um tênis tentando forçar uma situação. É muito importante aqui, e isso a Irene Davis traz muito na sua aula, sobre como as pessoas querem fazer atividade física, principalmente a corrida, e não têm força suficiente. Então, aqui eu vou comentar rapidamente sobre a força necessária para você fazer a corrida. Você precisa ter, pelo menos, conseguir ficar na ponta dos pés, dos dois pés, por 45 segundos, sem esse pé cair. E isso é um marcador fundamental para saber se você tem a força na panturrilha necessária para conseguir executar a corrida. E aqui no treino de corrida, que a gente aprende e que a gente faz, então a gente pega um corredor e vai praticar, um corredor que está com lesão, e vai treinar a corrida dele e vai melhorar todos esses grupos musculares e o tipo de pisada. A gente recomenda, então, que essa pessoa seja capaz de ficar 30 vezes na ponta dos pés, na sequência, fazer 10 vezes aquele exercício de encurtamento dos pés e ficar 45 segundos apoiado na ponta do pé máxima em uma perna só. E aí, na sequência, com os realinhamentos, essa pessoa precisa conseguir fazer 15 saltos, tipo squat, ou seja, saindo do chão, depois 10 saltinhos no lugar, no mesmo lugar, e 1 minuto de prancha. Como conclusões, então, dessa breve aula em que eu queria trazer alguns conceitos muito importantes, os mais comuns das lesões de corrida, pratique corrida e caminhada, isso é muito importante, isso ajuda a qualidade de vida, cardíaca, sarcopenia, neurológico, é muito importante você praticar uma atividade física, então eu super recomendo. É muito importante ter uma musculatura que seja forte, e suficiente, tanto no pé, no joelho e no quadril, e hoje a gente fala muito mais em fortalecimento do que já se falou um dia. Eu já ouvi falar que corrida era só colocar um tênis e sair correndo, e hoje eu acredito bastante na parte do fortalecimento para você conseguir performance e conseguir correr sem se machucar. E aqui, uma parte importante, os tênis eles não são capazes de corrigir uma posição do pé, prefiro o tênis neutro e corrija a posição do pé no uso e não no tênis, e faça o melhor fortalecimento e a melhor adequação de toda a estrutura a partir do tipo, né, de adequação da pisada e não do calçado. Se você está correndo sem dor, não mude, continue do jeito que você está, porque de alguma forma você conseguiu se equilibrar e se adequar ao seu biotipo, seja da pisada, ou seja, tipo pé pronado ou supinado. E se você está sentindo dor, procure um atendimento especializado antes de piorar a lesão. A dor ela é um marcador de que algo não está indo bem, de que algo está errado, e é então uma ótima oportunidade para esse indivíduo procurar acompanhamento e corrigir, seja a musculatura, seja o tipo de pisada, seja fazer um retreinamento. Com essa aula eu espero ter ajudado você, corredor, você, corredora, a seguir com a sua corrida, a evitar lesões e a ter uma vida mais saudável aí
pela frente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.